Boa noite, igreja. O Pai do Senhor, amém? Amém ou não é amém? Firmes e fortes? Acho que 3 lá atrás. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade, de poder estar falando um pouquinho mais da palavra dele. Queria que, por gentileza, vocês se colocassem em pé. Abrisse comigo aí no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis. O capítulo que nós iremos ler é o capítulo 6. Capítulo bem conhecido. 2 Reis, capítulo 6. Lá no começo do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Amém? Vamos lá? 2 Reis, capítulo 6. Vou começar no primeiro versículo. Diz assim: Disseram-se os discípulos do profeta Eliseu: Eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu: Ide. Disse um servo: Vamos conosco. E ele tornou: E eu irei. Versículo 4. E quando ele chegando eles ao Jordão, começaram a cortar madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta. E estendeu a mão, ele e o tomou. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai que está no céu, é no nome do Teu Filho que nós estamos aqui na Tua presença. Este local foi preparado para receber a Tua presença, Pai. Louvamos a Ti porque já sentimos aqui ela e queremos um pouquinho mais da Tua presença neste local. Te peço agora, Deus, leve agora a nossa mente cativa a Sua palavra. Fale conosco, Deus, que toda distração caia por terra. Que nós possamos, como igreja, no coletivo, entender o que será falado aqui nessa noite. Não é a minha palavra, Deus, mas é a Tua. E a Tua palavra tem poder. Então nós te pedimos, Pai, continue a falar conosco. Nós precisamos, assim como uma criança depende do seu pai, nós dependemos e precisamos muito de Ti. É no nome do Teu Filho que nós agradecemos. Amém e amém. Podem se sentar, por favor? Quero falar um pouquinho nessa noite sobre comunhão. Essa palavra que nós falamos muitas das vezes, e eu sei que ela tem, se eu perguntar para vocês, vocês terão uma definição que é comunhão. O que seria comunhão? Alguns terão algumas definições sobre comunhão. Eu quero falar um pouquinho e definir ela como o esforço coletivo para alcançar o mesmo objetivo. Esforço coletivo para alcançar o mesmo objetivo. Isso é comunhão. Não é um esforço coletivo para alcançar objetivos, vários objetivos, não. Comunhão é um esforço coletivo para alcançar o mesmo objetivo. Isso é um trabalho de uma igreja. Esforço coletivo para alcançar o mesmo objetivo. Lemos aqui a palavra de Deus no Antigo Testamento. Eliseu, ele está ali à frente de uma escola de profetas. E é bem interessante porque essa passagem começa falando que existe um lugar. Existe um lugar onde existem pessoas. E todo lugar que existe pessoas, existe?
Isso, dificuldade, problemas, todo lugar. O único lugar que não tem problema é o céu. Mas todo lugar que tem, toda classe. As pessoas falam mal de pastores. Existem pastores bons e aqueles que não são. Política, o mesmo jeito. Policiais, médicos. Então, não podemos generalizar. Então, o texto começa a falar de um lugar. Começa a falar de um lugar, começa a falar de um profeta, começa a falar de alguns discípulos, pessoas que estavam ali aprendendo para ser profeta. E é interessante isso. É interessante porque a preocupação nesse momento não era deixar que a mensagem de Deus parasse. Então, por isso, existiam essas escolas. Escola de profetas. Alguém estava preocupado não só consigo mesmo, mas preocupado com o quê? Com o futuro. Então, se eu me preocupo com o futuro, eu preciso o quê? Me posicionar. Eu preciso ser o quê? Um arco para lançar flecha. Eu preciso que a minha geração futura conhece Deus. E toda vez que eu começo a me preocupar sobre a geração futura, que precisa conhecer Deus, eu começo o quê? A me posicionar. E esse pessoal também estava nessa mesma preocupação. Qual, pastor? A preocupação de ter uma geração que conhecesse Deus. Só que todo lugar pode haver coisas boas e coisas ruins. O segredo é como nós lidamos com as situações. E os discípulos chegaram até Eliseu e relataram o quê? Estamos com problema. É interessante nós conseguir enxergar as dificuldades da vida. Isso é legal. Mas a partir do momento que nós enxergamos, o que nós fazemos com essas dificuldades? Alguns irão ficar falando dessas dificuldades e não vai fazer nada. Sabia que todos nós aqui conseguimos enxergar algum problema? Todos. Alguma dificuldade? Todos nós conseguimos enxergar. Mas por que Deus permite que você consiga enxergar algo dentro da sua casa que não está correto? Por que Deus permitiu que você enxergasse algo dentro da empresa que não está correto? Será que é simplesmente para você começar a falar para os seus amigos ou abaixar a guarda? Não. Deus permitiu porque logo depois dessa permissão de você enxergar, Deus irá, através de você, trazer a solução. Amém? Se existe um problema, existe também uma solução. A palavra de Deus fala assim, o choro pode durar. Pode, não é que vai. Se esse salmo terminasse aqui, nós estaríamos na roça. Pode durar uma noite. Mas vem a solução. Qual que é a solução desse salmo? Mas alegria vem pelo amanhã. Alegria é uma certeza de vir. O choro pode durar. Então, todo momento que você enxerga uma dificuldade, qual que é o seu posicionamento? Ou o meu? Esses discípulos aqui enxergaram o quê? O lugar está pequeno. Mas que lugar é esse que está pequeno? É um lugar que fez muitas pessoas crescer. O lugar que fez muitas pessoas crescer, agora se tornou pequeno. O que eu faço quando eu enxergo que o lugar que me fez crescer está pequeno? Eu saio. Teve uma época que eu pastoreava 3, 4 pessoas. E era tão interessante, quando pastoreava 3, 4 pessoas, tinha um celular fazendo uma live assim, eu tinha que sair, muitas das vezes sair, ligar, desligar, conectar de novo, voltar. Pastoreava 3, 4 pessoas, 3, 4 pessoas, isso foi indo, 3, 4 pessoas. Sabe o mais interessante? Em alguns momentos, pessoas chegavam e falavam assim, pastor, eu estou indo embora, porque tal igreja, falavam assim mesmo, tal igreja tem isto, e aqui não tem. Ia embora. Sabe o que eu falava?
Se você entende que isso é da parte de Deus, vá em paz. Vá em paz. Mas a pergunta é, o que eu faço com o lugar que me fez crescer, mas que agora está pequeno? Talvez quando eu cheguei aqui eu não cantava, agora eu canto. Mas talvez agora eu acho que eu estou, aqui já não me cabe mais. O que eu faço com o lugar que me fez crescer? Eu saio? Não. Se o lugar me fez crescer, agora eu preciso fazer o lugar também crescer. Entende? Essa é a visão de reino, uma visão do quê? De comunhão. Não, aqui está pequeno para mim, agora eu preciso sair. Não. Lógico que se for direcionado por Deus, quem sou eu para falar não? Mas esses discípulos enxergaram o quê? Nós crescemos demais. E agora nós precisamos fazer algo, ou alguma coisa, para este lugar que me fez crescer. Não simplesmente virar as costas e falar assim, aqui está pequeno demais. Não. Eu preciso fazer com que esse lugar cresça. Sabia que cada um de nós aqui somos muito importantes para Deus? Cada um de nós. Coríntios fala assim que nós somos um corpo. E não existe vários corpos. Não, é um corpo só. Só que neste corpo tem vários membros. E aí Paulo começa a falar sobre essa consciência do corpo. E a igreja precisa ter a consciência do corpo para sobreviver. Porque sem a consciência de quem você é no corpo, você não vai sobreviver, você não vai crescer. Vocês estão vendo aqui como que eu estou lidando? Uma mão segura o microfone, outra começa a gesticular. Você imagina se essa mão falasse para outra, eu não vou segurar esse microfone. Ou se não, o fígado falasse, agora, eu também vou parar de trabalhar. O que seria do corpo? E Paulo fala assim que as partes mais frágeis são as partes mais importantes. E não é porque a mão fala, eu não sou olho, que ela que não faz parte do corpo. Cada um de nós somos muito importantes no corpo de Cristo. Imagina se o olho falasse assim, não, eu sou soberano. E no momento que começasse a coçar, como? E Paulo fala assim, você imagina se todo o corpo fosse olho? Então por isso que é importante cada um de nós compreender que nós fazemos parte de um corpo, que a cabeça é Cristo. E que cada um de nós aqui é muito importante para que esse corpo funcione. Ah, mas tem um irmão da igreja B, faz parte de um corpo só, é um corpo só. Então a igreja, ela avança, a igreja, ela cresce a partir do momento que ela começa a entender o quê? Eu sou mão. O outro fala, não, eu sou pé. Você imagina se todo mundo pregasse, quem estaria aí? Você imagina se todo mundo cantasse, quem estaria aí embaixo? Se todo mundo estivesse na recepção, quem estaria aqui? Cada um de nós é muito importante para que o corpo... Ah não, mas o dedinho do pé não tem sentido nenhum. Tira ele para você ver como que você vai começar a andar. Então o entendimento de quem eu sou no corpo de Cristo é muito importante para que eu sobreviva. E a igreja ela cresce em comunhão. Um olha para o outro e fala assim, eu dependo de ti, eu preciso de ti. A esquerda depende da direita. Começa amanhã, vai amanhã, pega, se você não tem o hábito de escovar os dentes com a mão esquerda, pega para você a dificuldade que é. Cada membro tem a sua função. E dentro da sua função é importante. E esses discípulos aqui, eles entenderam isto. Entenderam tanto que chegou em Eliseu e falou assim, Eliseu, é o seguinte. Percebe que os discípulos não chegam culpando alguém.
Porque quem procura culpado não acha solução. Os discípulos não chegam culpando, chegam relatando o quê? Uma dificuldade que tem. Só que a partir do momento que chega relatando uma dificuldade, também vem com a solução. Eles falam assim, olha, está pequeno. Eliseu ouve, é a liderança, é o profeta da vez. Eliseu ouve, fala, fica ouvindo, aí ele já vem com a solução. Vamos até o Jordão, vamos cortar a viga e vamos fazer o lugar crescer. Essa é a ideia da igreja, crescer. O reino de Deus precisa ser avançar. Precisa sempre estar em movimento. A palavra de Deus fala assim em Mateus que a porta do inferno não irá prevalecer contra a igreja. E nós entendemos muitas das vezes, pensamos de uma maneira errada, o quê? Que nós estamos segurando a porta e o inferno está tentando. Não, não é isso não. É nós avançando sobre esta porta. Por isso que a palavra fala assim, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Por quê? O cabeça é Cristo. Nunca, se você ler aqui, ó, todos os versículos, nunca ele perdeu uma batalha. Nunca. Nunca. Tudo que existe, só existe porque ele criou. Ele era o verbo que estava no começo, e habitou entre nós, e habita entre nós. Ele é o dono da igreja, o cabeça da igreja, não perde batalha. A tua dificuldade para ele é nada. E quando nós falamos que tudo ele criou, nós imaginamos o quê? O planeta Terra. E os outros planetas que estão aí? Tudo foi ele que criou. Tudo. E esses discípulos aqui chegaram e deram a ideia. Agora existe algo interessante, porque eles falaram, olha, vamos fazer isso? A liderança, sabe o que fez? Falou, vamos. E quando eu falo de liderança, não estou falando só de pastoreio, não, estou falando de liderança dentro da sua casa também, dentro de uma empresa. Muitas das vezes, nós dentro de casa, como pai, nós pensamos que nós somos o top, não precisamos ouvir, não precisamos aprender mais. No momento que um pai ou uma mãe pensa que não precisa aprender, está ladeira abaixo. Uma vez eu discuti com um filho meu, discuti assim no bom sentido, dei uma dura nele, mas eu poderia ter usado um pouco mais de sabedoria. Já ouviu aquela pessoa que tem aquele ditado e fala assim, bate no peito e fala assim, eu falo a verdade mesmo? Já ouviu? Eu falo a verdade mesmo. Sim, tá legal, é certo, tem que falar a verdade mesmo. Só que entenda que a verdade sem amor não funciona. A verdade ela precisa estar com amor, senão você machuca a pessoa. Não você afasta a pessoa. A verdade sempre precisa estar com amor. E aí eu falei para ele, eu comecei a falar com ele, porque eu tinha dado uma ordem para ele assim, quando você descer do ônibus, passa no restaurante e pega uma marmita e não fica sem almoçar. Passou-se um tempo, eu liguei para ele e falei assim, filho, e aí? Falei, pai, ele falou, pai, não consegui passar no restaurante, vim direto para casa. Eu comecei a falar com ele, falei, pô, mas eu não falei isso para você, já fui falando, sem ouvir ele. Sabe o que ele me falou depois? Pai, eu não passei, porque quando eu estava descendo do ônibus, eu estava com dor na barriga, eu precisava vir embora. Aí eu falei, nossa, fiquei com vergonha. Então, nós precisamos ouvir. Qual que é a sua opinião? E ouvir e entender também, mas por que está acontecendo? Então, os discípulos chegaram e falaram, ó, está com uma dificuldade. E a liderança falou assim, faz isso, a ideia é boa. Porque comunhão é o esforço coletivo para alcançar o mesmo resultado.
Os discípulos falaram e deram a ideia, a liderança abraçou. Legal, faz. Pode ir. Um deles falaram assim, não, meu senhor, vamos conosco? E Eliseu foi. Chegaram lá, começaram a cortar. Corta daqui, corta dali. De repente, houve-se um grito. Vocês entendem que saíram do lugar para ir até o Jordão cortar madeira. Eu aprendi com um jovem desta igreja, que ele aprendeu com o pastor Mauro, algo interessante. Eu aprendi isso e levo para minha vida. Ele falou que o pastor um dia falou para ele assim, cada tempo traz uma oportunidade. E eu falei assim, é verdade. Cada tempo traz sua oportunidade. Eles entenderam que a oportunidade daquele tempo era fazer crescer o lugar. Chegaram até o lugar e começaram a trabalhar. Só que de repente houve-se um grito, ai meu Senhor, a importância da liderança. A importância de dentro de nossas casas sermos referência. Opa, meu pai. Esses dias eu estava, semana agora, estava na academia. E aí o telefone, papá, começou a apitar. Eu falei, meu Deus do céu, deve ter 2 pessoas lá em casa. Não vou falar o nome não, para 2 pessoas de casa. Vem embora logo, que tem um bicho enorme aqui dentro. Eu estava no meio do treino. Vem embora logo, que tem um bicho enorme aqui dentro. Ele está andando pela cozinha. Eu falei, meu Deus do céu, já fui preparado. Cheguei. 2 pessoas trancadas dentro do quarto. Você viu? Eu passei na cozinha, não vi nada. Você viu? Eu não vi. Uma falou que era desse tamanho, a outra falou desse tamanho. Eu falei, meu Deus, que bicho é esse? Ficou com medo? Lógico que eu fiquei com medo. Bicho desse tamanho, andando pela cozinha. Desse tamanho, falaram. Peguei uma vassoura e falei, a referência que sou eu. Porque nós, muitas das vezes, estamos perdendo a referência. Agora, é a mulher que está matando a barata. Ou a mulher que está trocando a lâmpada agora. Perdeu-se. Não estou falando que não pode, não é isto. É que perdeu-se a referência muitas das vezes. Agora é o homem que está gritando, amor, tem uma barata. E a mulher está saindo para matar a barata. Então a importância de ter uma liderança de alguém. Comecei a procurar o bicho desse tamanho. Sabe aquele pessoal fala cavalinho de Deus? Não sei se vocês já viram. Negocinho assim, pessoal. Eu acho que diminuiu. Não é possível. Fui lá pegar uma vassoura, coloquei. Medo também daquele negócio pular em mim, né? Brincadeira. Peguei e coloquei na rua. Falei, deixa eu ir embora. Então, dentro de nossas casas, quando alguém precisar de dar um grito, gritará para quem? Ai, meu vizinho, ai, para quem que vai gritar? Então a importância de ter uma referência dentro de casa. E houve-se um grito, ai meu Senhor, o machado caiu na água. E algo muito interessante que nós precisamos, talvez vocês não, mas eu preciso aprender aqui, muito interessante. Eliseu chegou no local. E no momento que Eliseu chegou no local, Eliseu estava ali para resolver. Não estava para apontar dedo. E eu preciso aprender com isso, porque Eliseu fala assim, chega e fala assim, aonde caiu? Me mostra. Em outras palavras, onde está esse bicho? Que eu vou lá agora. Onde caiu? Você não vê Eliseu aqui apontando o dedo. Por que você não viu isto antes? Que relaxa, hein? O machado estava solto, você não viu? Eliseu não fala isto. Porque quem procura culpado não acha solução. Estou aqui para resolver. Onde caiu? Porque esse machado, ele caiu, sim. Mas quantas madeiras ele já tinha derrubado? O mal dessa geração de alguns
é que sempre está preparado para apontar o defeito do outro. Você viu que a pessoa ali já não está vindo na igreja mais, estava no bar. Você viu quem caiu? Nossa, depois de 2 meses veio para a igreja. Errou a vida toda. Agora pega uma Bíblia, coloca debaixo do braço e vai para a igreja. Glória a Deus, que teve tempo de consertar e ir para a igreja. Eu já falei isso umas 4 vezes aqui, vou falar novamente. Uma jovem chegou e falou assim: eu queria vir para a igreja. Que foi pregado aqui hoje pela manhã uma mensagem muito linda sobre Zaqueu. E tinha um grupo que foi falado aqui pela manhã, um grupo que estava apontando o dedo para Zaqueu. Nós não estamos aqui para apontar dedo, estamos para estender a mão. Lembra daquele sacerdote do levita que passou de longe, viu alguém caído, mas de repente aparece um samaritano. O samaritano está preparado, não para expor a ferida, mas para atar feridas. Hoje você fala uma coisa para alguém, amanhã a torcida do Corinthians está sabendo. E a jovem falou assim: pastor, eu queria vir para a igreja. Eu falei: mas por que você não vem? Eu uso cocaína. Eu falei: não dá nada, vem. Não, mas eu vou chegar aqui toda cheirada. Eu falei: não tem problema nenhum. Cheira antes de você vir para a igreja e vem. Olhou para mim assim e falou: esse cara é louco. Eu falei: não, cheira antes de vir e vem. Ela falou: mas pastor, quando eu chegar na minha casa, esse corintiano faz gol, você vê como é que é o negócio? Aí ela falou assim: mas quando eu chegar na minha casa, depois do culto, vai me dar vontade novamente de cheirar. Cheira. Pode cheirar. Aí ela ficou mais assustada ainda. Eu falei: só que é o seguinte, no próximo culto eu quero você aqui. Combinado? Cheira antes, cheira depois. Mas no culto você vem, beleza? Ela olhou para mim e falou: beleza. Sabe por quê? Como que eu vou falar para uma pessoa que está doente, falar: se cura primeiro, depois você vem para o hospital? Não tem lógica. Como que eu vou falar para alguém: para de errar e depois você vem? Porque quem aqui de nós não temos erros? Quem? Então Eliseu aqui não aponta defeito. Eliseu só chega e fala assim: onde caiu? Caiu aqui. Porque tem a solução. Quem não tem solução vai sempre apontar defeito para alguém. Sempre vai jogar na cara, sempre vai jogar na cara. Isso não resolve. A palavra de Deus fala assim, que Eliseu pegou aqui na minha tradução fala, um pau, e lançou, e o machado flutuou. É milagre. Milagre quer dizer o quê? Mudança do curso da natureza. Foi falado aqui durante o louvor, não sei se você pegou, mas que Deus estava curando. Foi falado que Deus está abrindo portas. Isso é milagre. É mudança do curso da natureza. O médico está falando: você está enferma, mas Deus está liberando a palavra aqui hoje. Que pessoas aqui receberam cura, e aí? Pegou? Existe um versículo que fala assim: se a nossa fé for como o grão de mostarda, como, não é do tamanho, é como o grão de mostarda. Não é tamanho, é como o grão de mostarda. Por quê? O grão de mostarda ele não se mistura, é rígido. E depois de plantado, cresce muito rápido. Então talvez essa palavra que foi lançada aqui, se nós tiver fé como o grão de mostarda, é interessante, um dia o pastor falou aqui, que tinha um pastor que trabalhava com cura e libertação, e ele pediu para todo mundo vir à frente. Quem tivesse problema de vista, ele orou, abençoando todo mundo, e pediu para todo mundo colocar os óculos. E depois da oração, todo mundo pegou o óculos e colocou. Que fé é esta? Que fé é esta? Orou para que Deus curasse todo mundo da visão, e de repente todo mundo pega o óculos e coloca. Uma vez eu passei uma vergonha tão grande, assim no momento que eu comecei o meu ministério,
Eu vim para Indaiatuba em 2009. Naquela época eu era presbítero. E entrou-se um homem para arrumar o som da igreja. E ele estava com uma dor no joelho. E ele começou a comentar que estava com uma dor no joelho. E eu acho que eu coloquei um jaleco branco naquela hora. Achei que eu era um médico. Eu falei, está com dor no joelho? Isso. Nunca fiz medicina, comecei a receitar. Aí Deus falou comigo, você perdeu uma oportunidade de orar, exercer a sua fé. Eu falei, nossa, meu Deus, me perdoa, Pai. Então nós precisamos ter uma fé como o grão de mostarda. Eliseu, ele orou e o machado. O que nós podemos fazer é orar. Assim como uma criança que precisa ser amamentada, alimentada, ou atravessar uma rua, o que ela precisa fazer? Estender a mão para alguém pegar e atravessar. O que nós podemos fazer é orar e confiar que vai acontecer. E a palavra de Deus fala assim que Eliseu orou, o machado flutuou, ele pegou o machado, entregou na mão do homem novamente. Para finalizar, eu não sei se sou só eu, talvez você também seja assim. Já perdeu o controle de algumas situações? Tem hora que nós perdemos o controle de algumas situações. Quem lembra aqui de Adão? O primeiro pecado que aconteceu, não foi o primeiro pecado que aconteceu, não foi comer o fruto. Foi desacreditar daquilo que Deus tinha falado. O inimigo começou ali. Ele falou isso. E a partir do momento que isso começou, esta conversa, Adão e Eva desacreditou naquilo que Deus tinha falado e comeu o fruto. Por que que nós desacreditamos daquilo que Deus falou a nosso respeito? Porque a palavra de Deus fala assim, se Deus falou, vai se cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Eu sei das minhas necessidades, e você sabe da sua. Queria que você, nesse momento, pensasse naquilo que você precisa. Cada um de nós aqui talvez temos um ponto de interrogação. Um leão ou uma família de um leão amanhã para matar, ou um gigante para derrubar. E talvez você está pensando assim, como irá acontecer? Esquece. Pare de pensar como. Porque se como é com Deus, o que nós podemos fazer agora é orar. Com fé em Deus. Então feche seus olhos, por favor. Pai, nós te louvamos pela exposição dessa palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor falou comigo, Deus. Cada um de nós aqui, Pai, temos algumas dificuldades, limitações. E nós te pedimos da Tua graça, Pai, para que o Senhor nos dê força, sabedoria, para que possamos agir, Deus, da maneira correta. O dia da manhã, Pai, está escondido no Senhor, Deus. E nós cremos, Pai, que nós seremos uma bênção no dia da manhã. Eu não sei qual necessidade que cada um aqui tem, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor é o Deus que conhece cada pensamento neste local. E eu te peço pela Tua graça, pela Tua misericórdia, não é pelaquilo que nós merecemos, Pai, mas é pelaquilo que o Senhor é em nossas vidas. Abre porta, assim como foi falado aqui. Traga cura, Deus, espiritual, cura física, Pai. Nós acreditamos no Senhor e é por isso que nós estamos orando. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro nos dias de angústia, Pai. É o Senhor que nós clamamos. É o Senhor que provê a bênção, Pai. Então nós te pedimos, em nome do Teu Filho, nos prepara, Deus, para alcançar aquilo que o Senhor já preparou para nós. Essa é a minha oração, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém e amém.